oração é sempre o melhor caminho. Em uma terra castigada pelo sol, onde a caatinga sussurrava segredos antigos e a poeira dançava ao ritmo do vento quente, existia um homem cujo nome era apenas um murmúrio de temor, assombração. Sua fama era um véu de medo que cobria o sertão e sua chegada, um presságio de desgraça. Mas o destino, com sua ironia cruel, teceria a mais improvável das uniões, transformando o pavor em uma lenda que ecoaria pelos séculos. Prepare, pois a história que você está prestes a ouvir transcende a realidade e mergulha nas profundezas da alma sertaneja, onde o amor e a tragédia se entrelaçam em um nó impossível de desatar. O sol, um disco incandescente no céu, de um azul tão profundo que beirava o roxo descia lentamente, tingindo o horizonte de tons alaranjados e carmesim. No sertão, o crepúsculo não era um alívio, mas um prenúncio. O calor, que parecia derreter a alma durante o dia, cedia lugar a um ar seco e pesado, onde os sussurros do vento na caatinga carregavam segredos ancestrais e o cheiro da terra rachada se misturava ao odor acre da poeira levantada por passos. Foi nesse cenário de beleza agreste e crueldade implacável que a notícia, como um incêndio em capim seco, varreu o vilarejo mais próximo da fazenda dos Almeida. A assombração estava de volta. O nome, mais do que um apelido, era uma maldição, uma sombra que se arrastava sobre as almas dos mais valentes. Ninguém ousava pronunciá-lo em voz alta, temendo invocar a desgraça que ele personificava. A assombração não era apenas um homem, era uma força da natureza, moldado pela dureza da caatinga e pela violência das disputas de terra que ceifavam vidas como a seca matava o gado. Sua chegada não era um retorno, mas um presságio de um ajuste de contas, um acerto de dívidas, que no sertão eram pagas com sangue e honra, ou com algo ainda mais valioso. Na pequena e modesta fazenda dos vaqueiros, a notícia atingiu como um raio sem trovão. Zé Vaqueiro, um homem com as mãos calejadas pela lida diária e o rosto marcado pelo sol implacável, sentiu o sangue gelar nas veias. Sua esposa, Dona Rosa, de corpo miúdo, mas com a fibra de um mandacaru, paralisou-se. A panela de feijão ainda borbulhando sobre o fogo brando do fogão a lenha, seus olhos se encontraram, um abismo de desespero refletido no outro. El Sabian, o que o retorno de assombração significava, o peso de uma promessa macabra, feita em um momento de desespero há mais de uma década, caía sobre eles como uma pedra de moinho. Anos atrás, a seca implacável havia castigado suas terras, levando quaste, o gado morria de fome e sede, o roçado mirrava sob o sol impiedoso, e a família, que antes vivia da generosidade da terra, estava à beira da ruína. Foi então que Zé Vaqueiro, em sua angústia, buscou ajuda onde não deveria. Ele fez pacto com o diabo, ou o que o sertão considerava seu equivalente terreno, o próprio assombração. Em troca de sementes, de água e de uma proteção velada contra os coronéis vizinhos que cobiçavam suas terras, Zé havia prometido a mais pura de suas oferendas. Naquele tempo, Maria era apenas uma menina de 6 anos, com os cachos castanhos e o sorriso fácil. A promessa parecia distante, quase irreal, mas o tempo traiçoeiro e implacável havia passado. Maria não era mais a menina. Ela havia desabrochado como uma flor rara na aspereza do sertão. Aos 17 anos, possuía os olhos da cor do céu em dia de chuva, profundos e expressivos, e a pele beijada pelo sol, um contraste perfeito com o cabelo escuro que lhe caía em ondas sobre os ombros. Maria sonhava com um amor simples, um rancho humilde e uma vida de paz, longe das turbulências e da violência que permeavam o sertão. Seus sonhos eram tecidos com fios de esperança. Ignorando a sombra que pairava sobre sua família, ela estava na frente do rancho, recolhendo os últimos varais de roupa, quando sentiu o peso daquele silêncio estranho que havia se instalado. Na casa, o canto dos passarinhos cessara e até o coltear dos sapos parecia contido. Ao entrar, viu os pais sentados à mesa, corpos curvados, rostos pálidos, como se tivessem visto um fantasma. Mãe, pai, o que? Perguntou Maria, a voz carregada de uma preocupação que ela não entendia. Dona Rosa ergueu os olhos, marejados, de lágrimas que escorriam pelas rugas de seu rosto sofrido. Zé Vaqueiro, incapaz de encarar a filha, apontou para um mensageiro que havia chegado há pouco e agora esperava do lado de fora, montado em um cavalo magro. Ele veio, balbuciou Dona Rosa, a voz rouca, quase inaudível.
Assombração. Ele veio cobrar a dívida. O mundo de Maria desabou. A palavra dívida ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Ela sentiu o ar rarear, suas pernas fraquejarem. A pureza de seus sonhos se estilhaçou diante da brutalidade da realidade. A oferenda, a promessa, era ela. Sua vida, seus sonhos, sua liberdade seriam trocados por um pedaço de terra, por uma vida de seus pais. Era um sacrifício cruel, uma semente de dor lançada em solo árido, que germinaria em uma história de dor, paixão e redenção. O mensageiro, um homem carrancudo com os olhos vazios, pigarreou. Ele disse para não demorar. Ao nascer do sol, amanhã, ela deve estar na porteira, sozinha. Aquelas palavras selaram o destino de Maria. A noite que se seguiu foi um tormento de soluços contidos, de abraços desesperados e de um silêncio carregado de luto. Maria não dormiu. Seus olhos fixaram-se no céu estrelado do sertão, buscando respostas em um universo indiferente. O temor não era apenas do desconhecido, mas do homem que o sertão chamava de assombração, um nome que personificava o mal e a crueldade. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol rasgou o horizonte, Maria estava de pé, vestindo seu melhor vestido, de algodão simples, mas limpo. Seus pais a abraçaram uma última vez, as lágrimas escorrendo livremente, o desespero estampado em seus rostos. Maria não chorou, seus olhos estavam secos, mas seu coração sangrava. Ela era uma noiva sem noivo, uma oferenda viva, caminhando em direção a um destino incerto. Prepare-se, pois a história que você está prestes a testemunhar transcende a realidade e mergulha nas profundezas da alma sertaneja, onde o amor e a tragédia se entrelaçam em um nó impossível de desatar. O sol da manhã, que no sertão era sinônimo de vida e esperança para tantos, naquela manhã de entrega brutal, parecia um olho ardente, testemunhando a tragédia silenciosa que se desenrolava na porteira da fazenda Vaqueiro. O ar estava tão denso quanto o calor do meio-dia, pesado com o cheiro de terra seca e o perfume amargo das lágrimas não derramadas. Maria estava ali, de pé, uma figura pequena e frágil sob o vasto e impiedoso céu nordestino. Seus passos até a porteira haviam sido pesados, cada um deles uma martelada no peito de Dona Rosa, que a observava partir com os olhos marejados e o coração em frangalhos, um emaranhado de desespero e resignação. Zé Vaqueiro, o pai, estava ao lado da esposa, seu corpo curvado pelo peso da culpa, o rosto vincado pela dor de uma decisão que lhe custava a alma. Não houve despedidas faladas, apenas um olhar mudo de desespero e a aceitação silenciosa de um destino imposto, brutalmente imposto. Maria não era uma noiva, não era uma visitante, era uma oferta, uma vida trocada por um pedaço de terra, por uma chance de sobrevivência para sua família. Ela esperou, minutos que se estenderam como horas, sob o olhar fixo e doloroso de seus pais, que se recusavam a deixar a porteira, como se pudessem, com a força de sua dor, deter o tempo. Então, o som, um trote distante que foi crescendo pesado e constante, levantando uma nuvem de poeira avermelhada que parecia engolir o horizonte. A silhueta de um cavaleiro surgiu escaia e imponente, montado em um cavalo escuro como a noite sem estrelas. Era ele, o Assombração. Seu porte era o de um predador, cada movimento calculado, cada fibra de seu ser transmitindo uma aura de perigo e poder. Ele não vestia roupas exuberantes, mas a simplicidade de seu gibão de couro e seu chapéu de abas largas realçavam a austeridade de sua figura. O rosto, bronzeado pelo sol e marcado por cicatrizes sutis, não revelava emoção. Os olhos, não. Entanto, eram o que mais aterrorizavam. Eram como pedras polidas pelo tempo e pela dor, negros e profundos, capazes de congelar a alma mais corajosa. Quando ele desceu do cavalo com uma agilidade surpreendente, o ar ao redor de Maria pareceu ficar mais frio, denso. Ele não disse uma palavra, não a saudou, nem mesmo lhe dirigiu um olhar direto a princípio. Seus olhos varreram a paisagem, observando a fazenda, as cercas, os rostos pálidos e sofridos de Zé Vaqueiro e Dona Rosa. Era uma inspeção silenciosa, um reconhecimento de posse. Maria sentiu-se como um objeto, uma peça em um tabuleiro de xadrez em que as regras eram ditadas por ele. A humilhação e o medo apertaram seu peito, tirando-lhe o ar. Finalmente, seus olhos encontraram os dela. Não houve gentileza, nem curiosidade, apenas um reconhecimento frio e distante. Maria, por um breve momento, sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Aquele homem não era apenas a lenda, ele era a materialização de todos os seus piores temores. Entra! Na carroça, sua voz soou, grave e áspera, cortando o silêncio com a precisão de um facão. Não era um pedido, mas uma ordem irrefutável. Havia uma carroça simples, puxada por um burro cansado, esperando alguns metros adiante. Maria obedeceu. Seus movimentos lentos e hesitantes. Cada passo era uma despedida forçada de sua antiga vida do Sul-Sonros, de sua inocência. Ao subir na carroça, ela se virou uma última vez para seus pais. Dona Rosa soluçava abertamente agora, as mãos cobrindo o rosto em um gesto de desespero. Puro, Zé Vaqueiro apenas acenou com a cabeça. Seus olhos fixos nos dela, um pedido silencioso de perdão e uma dor tão profunda que beirava a agonia. Maria não podia mais olhá-los. As lágrimas que ela havia resistido a derramar começaram a rolar quentes por seu rosto, salgadas e amargas. O assombração montou em seu cavalo, e o pequeno cortejo partiu. Não havia escolta, apenas ele e ela, seguindo por uma estrada poeirenta que serpenteava através da caatinga espinhosa. A cada metro que se afastava, a fazenda de sua família encolhia no horizonte, tornando-se um ponto cada vez menor, até desaparecer completamente. Engolida pela vastidão árida, o rancho do Assombração ficava isolado, em um trecho ainda mais remoto do sertão, como se ele quisesse se distanciar do mundo da humanidade. À medida que se aproximavam, Maria percebia a atmosfera sombria do lugar. Construído com pedras rústicas e madeira escura, parecia engolir a luz do sol, emitindo uma aura de mistério e desolação. Não havia flores, nem horta viçosa, apenas a aspereza da terra batida e algumas árvores retorcidas pelo vento. Contraste era brutal. Ela, com sua simplicidade e pureza, vestindo um vestido de algodão branco que parecia reluzir sob o sol, e ele, com a aura de um predador, os olhos de um lobo faminto, imponente e assustador. O ar era pesado com a tensão não dita, com o choque de dois mundos tão díspares. Maria, pela primeira vez em sua vida, sentiu o verdadeiro sabor do medo. Um medo que não vinha do escuro, o de feras da noite, mas da presença avassaladora daquele homem ao seu lado, de sua aura de poder inquestionável. Ao descer da carroça, seus olhos percorreram o rancho. Era espartano, funcional, sem qualquer toque de calor ou conforto. Um lugar onde a vida era sobre sobrevivência, não sobre flores ou risadas. Ela observou a Assombração amarrar o cavalo, seus movimentos eficientes e precisos. Ellen Tuel se virou para ela, e pela primeira vez, sua voz soou um pouco diferente, talvez com um vestígio de algo que ela não conseguiu identificar. Esta é a sua nova casa, Maria. Dentro, as regras são minhas. Fora, o sertão é seu limite. Maria apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Seus olhos se encheram de um oceano de incerteza. Seria ela capaz de sobreviver a essa união, a esse tormento disfarçado de casamento? Seria possível encontrar alguma faísca de vida, alguma razão para existir, nesse lugar de sombras, ao lado do homem que o sertão chamava de Assombração? O sol se punha novamente, e com ele, a esperança parecia desvanecer-se, dando lugar a uma escuridão que parecia mais densa e impenetrável do que as noites mais escuras do sertão. A partir daquele momento, a vida de Maria Bonita seria moldada pelo homem que era a própria personificação do medo, e a lenda deles começaria a ser escrita, com lágrimas e quem sabe com fogo. Os dias na fazenda do Assombração não se arrastavam, eles se derramavam, lentos e pesados, como um melaço fervente sob o sol inclemente do sertão. Maria, a delicada flor transplantada à força para a aspereza de um cacto, movia-se com a graça de quem carrega um fardo invisível, mas que, ainda assim, insiste em não dobrar a coluna. Cada amanhecer trazia consigo a expectativa de um novo tormento, de uma humilhação velada ou de uma ordem áspera que reforçasse sua condição de prisioneira. O medo era um companheiro constante, uma sombra fria, que se esgueirava em cada canto do rancho. No entanto, para sua surpresa e crescente confusão, o Assombração não era o monstro que a lenda e seu próprio terror haviam pintado. A ausência de crueldade explícita, a falta de violência física, era, em si, um tormento silencioso. Maria havia se preparado para o pior, para a brutalidade que se esperava de um homem com tal reputação. Mas o que encontrava era um silêncio denso, uma presença imponente que a ignorava na maior parte do tempo, como se ela fosse apenas mais um objeto inanimado do rancho
Essa indiferença, paradoxalmente, abria pequenas frestas para observação. Maria, com a sensibilidade aguçada pela sua nova e precária existência, começou a notar os detalhes. Os olhos do assombração, antes gelados e impenetráveis, revelavam um lampejo de algo mais profundo, algo que Maria não ousava nomear. Era uma sombra de cansaço, um brilho de melancolia, ou talvez, e isso a aterrorizava e fascinava. Ao mesmo tempo, um relance de curiosidade e pequenos gestos, quase imperceptíveis, começaram a surgir. Eram como as primeiras gotas de chuva que anunciam o fim de uma seca prolongada, tênues, mas portadoras de uma promessa. Uma tarde, enquanto Maria limpava o fogão a lenha, o assombração entrou na cozinha e, sem dizer uma palavra, pousou. Um copo d'água fresco na mesa, ao alcance de sua mão. Não houve pedido, não houve agradecimento. Ele apenas o deixou ali e saiu, deixando Maria com o coração acelerado e a garganta seca pela sede. Mas pela surpresa, um gesto tão simples, mas que contrastava tão violentamente com a imagem que ela e todo o sertão tinham dele. Outra vez, ela estava no pequeno quintal de terra batida, tentando reviver algumas plantas murchas que pareciam ter desistido de lutar. Ela regava as mudas com a pouca água que economizava, um ato de esperança em meio à desolação. Sentiu um olhar sobre si. Ao erguer os olhos discretamente, viu o assombração parado na porta do rancho, observando-a. Seu olhar era demorado, talvez até analítico. Não havia julgamento, nem desdém, apenas uma observação silenciosa, que durou mais do que o necessário. Antes que ele se virasse e desaparecesse de vista, Maria sentiu um calor estranho no peito, uma sensação que não conseguia decifrar. Seria curiosidade, piedade, ou algo mais, algo que ela, em sua inocência, mal ousava conceber? Era possível que por trás daquela alcunha temível, por trás daquele rosto duro e da reputação impiedosa, houvesse um homem, um ser humano com fragilidades, com pensamentos que não fossem apenas sobre poder e vingança. Maria saía a essas migalhas de esperança, buscando uma fresta de luz na escuridão que a cercava. Cada pequeno ato de normalidade, cada gesto que não fosse de opressão, era um indício de que a verdade era muito mais complexa do que a lenda pintava. Aos poucos, a presença opressora do assombração começou a se transformar em algo menos ameaçador, embora ainda envolto em mistério. Ela ainda o temia, é verdade, mas um novo sentimento começava a se insinuar, a curiosidade. Quem era aquele homem que se comportava de maneira tão contraditória à sua própria fama? Por que ele não a tratava com a mesma brutalidade que usava com seus inimigos, ou com a indiferença fria que se esperava de alguém que havia tomado como uma posse? Essa busca por redenção, essa esperança tênue de que algo mais existia, por trás da face do assombração, era o que a mantinha, o que a impedia de sucumbir ao desespero. Maria começou a observar os hábitos dele, as poucas expressões que escapavam à sua máscara de indiferença. Notou que ele passava longas, horas sentado sozinho, olhando para o horizonte, como se estivesse perdido em pensamentos distantes, talvez lembranças. Havia uma solidão palpável em torno dele, uma aura de isolamento que em sua própria solidão Maria podia reconhecer. E é nessa busca por uma humanidade oculta, nessa esperança frágil de que o coração endurecido daquele homem pudesse abrigar algo além da escuridão, que a nossa história se aprofunda. Maria, a oferta prisioneira, começava a questionar não apenas o seu captor, mas o próprio significado da brutalidade e da humanidade em um sertão que parecia esquecido. A faísca estava acesa, embora ainda fraca, tremeluzindo na escuridão. O que ela acenderia, só o tempo diria. Se você está sentindo a emoção dessa trama se desenrolar, se a curiosidade sobre o que o futuro reserva para Maria e o enigmático, assombração te prende, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e, claro, deixar o seu like. Agradecemos imensamente por acompanhar essa jornada conosco, por se deixar envolver nessa lenda que está apenas começando. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e qual o seu nome. Queremos te conhecer melhor e sentir a energia de quem está conosco nessa viagem emocionante pelo sertão. A rotina na fazenda do Assombração era uma tela pintada em tons de terra e silêncio. Os dias se desenrolavam sob o calor sufocante do sertão, cada um uma repetição quase idêntica do anterior. O nascer do sol, as tarefas árduas da casa e do pequeno roçado, o almoço frugal, a cesta forçada
E por fim, o crepúsculo que trazia um breve alívio do calor, mas não da solidão. Maria, acostumada à vida simples, mas cheia de carinho e risadas em sua casa, sentia a ausência de sua família como um buraco que se abria e se aprofundava a cada amanhecer em seu peito. A saudade era uma faca afiada que a feria silenciosamente. Entanto, o Assombração, em sua estranha e bruta maneira, começou a mostrar um lado que ninguém no sertão, muito menos Maria Gêmea Imaginéria. Ele não falava muito, e sua presença ainda era imponente e, por vezes, intimidante. Mas a indiferença glacial que Maria esperava e que a história dele sugeria dava lugar a algo mais complexo, mais humano. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis para um observador desatento, mas que para Maria, em sua condição de refém de um destino incerto, se tornavam sinais. Faíscas em meio à escuridão, uma tarde de calor insuportável, o sol parecia querer rachar a terra e a alma. Maria estava carregando um balde pesado de água do poço para o fogão, um percurso diário que exigia esforço e equilíbrio. O chão era irregular, coberto de pequenas pedras e raízes secas. Seus pés descalços escorregaram em uma delas, e Maria perdeu o equilíbrio. O balde pendeu, a água derramou, e ela sentiu o corpo despencar. Naquele instante de pavor, esperando o impacto e a dor, algo a amparou. Uma mão forte e firme se fechou em seu braço, impedindo a queda. Era o Assombração. Ele estava ali, de repente, como uma sombra que se materializa. Seus dedos eram grossos e calejados. Mas, para a surpresa de Maria, a pegada foi gentil. Ele a manteve firme, até que ela recuperasse o equilíbrio, seus olhos negros fixos nos dela. Por uma fração de segundo, não houve palavras, nenhum cuidado ou um você está bem. Apenas um toque breve, mas que acendeu uma faísca inesperada no peito de Maria. Uma faísca de surpresa, de confusão, e sim, de uma estranha sensação. Teiscur, aquele homem, o temido Assombração, havia impedido que ela caísse. Ele se virou e se afastou, deixando Maria ali, com o braço ainda formigando do toque e o coração martelando contra as costelas. Outra vez, a noite se armou em uma tempestade violenta. No sertão, as chuvas, quando vinham, chegavam com fúria. Relâmpagos rasgavam o céu em flashes brancos e azuis, iluminando a caatinga em um balé fantasmagórico de sombras retorcidas. O vento uivava como um lobo ferido, batendo nas janelas e fazendo a velha estrutura do rancho gemer. Maria, que sempre sentira um medo primal de trovoadas em Coliruse, em um canto do quarto, cobrindo os ouvidos, tentando abafar o rugido dos céus. Cada trovão era uma pancada em seu peito. Para sua surpresa, a porta rangeu e se abriu. O Assombração entrou. Ele não acendeu a lamparina principal, mas carregava uma pequena, cuja chama tremeluzente dançava com o vento, lançando sombras, longas e distorcidas pelas paredes. Ele não se aproximou, nem fez qualquer gesto para confortá-la. Apenas sentou-se em uma cadeira de balanço no canto oposto do cômodo. Sua presença imponente, mas estranhamente reconfortante. Ele não disse uma palavra. Seus olhos fixos na escuridão além da janela, observando a fúria da natureza, Maria, aos poucos, sentiu o medo diminuir. A presença dele, um homem tão associado ao perigo e à violência, agia como um escudo invisível contra a fúria da tempestade. Ele não a tocou, não a consolou com palavras, mas a simples existência dele ali, na mesma sala, afastou a escuridão do medo que a envolvia. A cada relâmpago, ela o via, uma silhueta sólida e inabalável. Ali, ele não era o Assombração, que ceifava vidas, mas uma âncora em meio ao caos. Ela começou a questionar tudo o que havia ouvido sobre o homem. A lenda o pintava como um ser sem coração, um demônio em carne e osso, mas os pequenos atos que ela presenciava, os vislumbres de uma humanidade quase escondida, contradiziam essa narrativa. Era possível que as cicatrizes que ele carregava não fossem apenas da violência que ele causava, mas também da dor que ele havia sofrido. Maria percebia que a verdade era muito mais complexa do que a lenda, mais matizada do que o preto e branco que a fazia enxergar. A curiosidade de Maria, antes reprimida pelo medo, crescia a cada dia. Ela começou a observá-lo com mais atenção, não com terror, mas com uma necessidade de entender. Notou que ele lia alguns livros velhos à noite, à luz fraca da lamparina, um contraste com a imagem do jagunço bruto, que ele tratava os poucos animais da fazenda com uma calma que ela não esperava, que seus olhos, em momentos de distração,
perdiam-se no horizonte, carregados de uma melancolia que parecia pesar em seus ombros. Naquele rancho isolado, Maria não estava apenas existindo. Ela estava aprendendo que nem tudo era o que parecia, que as lendas podiam esconder verdades mais profundas e que a humanidade podia ser encontrada nos lugares mais inesperados. A faísca acesa pelo toque em seu braço e a presença, silenciosa na tempestade, não era ainda um fogo, mas um brilho persistente, uma promessa tênue de que a escuridão não era total. E nesse pequeno ponto de luz, Maria começou a se agarrar a uma nova forma de esperança, uma esperança de que o homem por trás do nome Assombração pudesse, um dia, revelar-se por completo. O sertão dormia sob o manto pesado de uma noite sem lua, e na fazenda do Assombração, o silêncio era interrompido apenas pelo canto monótono dos grilos e o couchar distante dos sapos. Dentro do rancho, a atmosfera era carregada. Maria, em sua rotina silenciosa e quase ritualística, preparava um jantar simples, um pouco de carnassica, com macaxeira e feijão de corda. O cheiro da comida se misturava ao aroma forte da cachaça, que o Assombração bebia com uma intensidade incomum naquela noite. Ele estava sentado à mesa, a garrafa de barro já quase vazia ao seu lado, os olhos fixos em um ponto invisível. Na parede, Maria sentiu uma apreensão crescer no peito. Ela já o havia visto beber antes, mas nunca com tamanha voracidade, como se buscasse afogar algo dentro de si. A cachaça, naquele sertão de leis brutas e poucas palavras, era muitas vezes o veneno que desatava línguas, o fogo que consumia as defesas mais bem construídas. Ela temia o que poderia vir, a fúria que a bebida poderia despertar no homem temido. Mas o que veio não foi fúria, mas sim um desnudamento inesperado, uma revelação de dores antigas que a surpreenderam. Sabe, Maria? A voz dele soou, arrastada e rouca, quebrando o silêncio como um galho seco que se parte sob os pés. Maria estremeceu, mas não se moveu, mantendo-se atenta, cada sentido aguçado. Ele virou o resto da cachaça no copo e bebeu de um gole. Quando a gente nasce aqui no meio do nada, a gente já nasce com uma dívida. Dívida com a terra que não dá, com a chuva que não vem, com os homens que só tiram. Maria continuou, em silêncio, a faca parada sobre a tábua de carne, seu coração batendo acelerado. Ele se reclinou na cadeira, e seus olhos, que antes pareciam pedras, agora brilhavam com um brilho úmido, talvez de lágrimas não choradas, talvez de amargura. Minha mãe, ela era como você. Ele continuou, a voz quase um sussurro, uma memória dolorosa emergindo da névoa da cachaça, pura, doce, tinha um cheiro de flor de mandacaru depois da chuva. Meu pai era um homem bom, trabalhador, achava que a gente podia ter a nossa terra, sonhava alto demais para esse lugar. Ele fez uma pausa, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Maria imaginou a cena, a família simples, os sonhos humildes, tão parecidos com os seus próprios. A seca veio, a voz dele se tornou mais sombria, carregada de uma dor antiga e ainda latente. Levou tudo, o roçado, o gado, a vida. Meu pai foi pedir ajuda, pediu aos coronéis, aos mais ricos. Eles riram da cara dele, disseram que a gente não merecia a terra, que era para ir embora. Maria sentiu um nó na garganta. Ela conhecia essa história. Centenas de famílias do sertão haviam sido vítimas da mesma ganância e da mesma estiagem. Minha mãe, ela adoeceu, de desgosto, de fome. Eu era um menino, vi ela definhando. Vi meu pai chorando escondido. Não tinha o que fazer. A gente via as estrelas e pedia por chuva, mas só vinha o sol castigando. A mão dele se fechou em punho sobre a mesa. Os nós dos dedos brancos, Els Morara, um depois do outro. Ele continuou, as palavras cortantes como lâminas. Sozinho. Eu fiquei sozinho. Ninguém ajudou. Ninguém em o sertão. Ele te ensina a ser duro. A gente aprende a se virar, a não depender de ninguém, a não confiar em ninguém. Ele olhou para Maria, e naqueles olhos, ela viu não o Assombração que aterrorizava, mas o menino abandonado, o órfão de um mundo cruel. A máscara de dureza caiu por um breve instante, revelando uma dor tão profunda que a atingiu como um golpe físico. Eles tomaram a nossa terra, os mesmos que negaram ajuda. Eu jurei por tudo que tinha que ninguém mais ia pisar em mim, que ninguém mais ia tirar o que era meu, que eu ia fazer eles pagarem cada um deles. A voz dele endureceu novamente,
Mas Maria percebia a ferida por trás da raiva, a cicatriz por trás da fúria, e me tornei o que eles temem. Me tornei assombração. Maria ouviu em silêncio, o coração apertado. As palavras dele eram como punhais, cravando-se em sua alma, revelando as cicatrizes de um passado brutal. Ela não podia imaginar a dor de perder tudo, de ser abandonado, de ter a vida roubada pela ganância alheia. Ela viu a dor por trás da ferocidade, a solidão por trás da imponência. Ele não era apenas um homem que causava medo. Ele era um homem que havia sido moldado pelo medo, pela perda e pela vingança. Naquele momento, algo mudou irreversivelmente na percepção de Maria. O assombração não era mais apenas o captor, o homem temível. Ele era um ser humano, tão ferido quanto ela, talvez até mais. Ele era uma vítima das circunstâncias, transformado em predador pela própria brutalidade do sertão. A linha tênue entre opressor e oprimido começou a se borrar em sua mente. Ela sentiu uma onda de compaixão invadi-la, um sentimento tão forte que a surpreendeu. Era uma compaixão pura, desprovida de pena, mas carregada de uma profunda compreensão. Pela primeira vez, Maria não o via como o assombração, mas como um homem ferido, um homem que, apesar de tudo, também era uma vítima. Ela viu a inocência perdida de um menino que só queria justiça, e a vingança que havia se tornado seu único propósito de vida. Naquele momento, a barreira entre eles começou a desmoronar, dando lugar a um sentimento confuso, mas inegável, a compaixão. E essa compaixão, inesperada e poderosa, seria a semente de algo ainda mais improvável, algo que desafiaria todas as leis não escritas do sertão. O jantar ficou intocado, mas a alma de Maria estava cheia de uma nova e complexa compreensão. Sobre o homem à sua frente, o homem que por uma promessa macabra havia se tornado seu destino. A noite em que o assombração revelou as cicatrizes de seu passado foi um divisor de águas na vida de Maria. O ar do rancho, antes denso com o temor e a incerteza, agora vibrava com a ressonância das palavras proferidas. Palavras que, como as sementes lançadas na terra árida, começaram a germinar no coração da jovem. A compaixão de Maria, um bálsamo inesperado em sua alma ferida, abriu as portas para algo mais profundo, algo que o sertão, em sua brutalidade e pragmatismo, jamais compreenderia. Lentamente, hesitante, um amor improvável começou a florescer. Entre eles, não era um amor de contos de fadas, banhado em doçura e leveza. Longe disso, era um amor forjado na dor e na superação. Um sentimento bruto e essencial, como a própria Caatinga. Era um amor que desafiava todas as expectativas, todas as lendas e todos os medos. Os dias que se seguiram àquela noite de revelações foram marcados por uma transformação sutil, mas profunda. O silêncio que antes os separava começou a ser preenchido, não por longas conversas, mas por uma nova linguagem de gestos, de olhares e de presenças. Os toques se tornaram mais longos, menos utilitários. Quando Maria passava por ele na cozinha, seus ombros podiam se roçar, e a sensação não era mais de apreensão, mas de uma estranha familiaridade. Se ela estendia um copo d'água, ele o pegava com uma lentidão deliberada, e seus dedos podiam, por um instante, rocar os dela, enviando um arrepio pelo braço de Maria. Eram pequenos choques elétricos, minúsculas explosões de uma emoção, nova e desconhecida. Os olhares se aprofundaram, não eram mais apenas observações ou inspeções. Agora, quando seus olhos se encontravam, havia uma intensidade, uma curiosidade mútua, que transcendia o visível. Maria podia ver a dor antiga nos olhos dele, mas também uma nova vulnerabilidade, uma aceitação silenciosa de sua presença. E ele, por sua vez, parecia procurar nos olhos de Maria não apenas a beleza, mas a alma resiliente que se recusava a ser quebrada. Nesses olhares demorados, eles se comunicavam em um nível que as palavras jamais poderiam alcançar. As palavras, antes escassas, começaram a surgir, sussurradas ao anoitecer, quando a escuridão oferecia um manto de privacidade e o silêncio do sertão parecia convida-los à confidência. Não eram conversas profundas a princípio, mas pequenas revelações. Ele podia perguntar sobre a família dela, sobre seus sonhos antes de ser entregue a ele. Maria, por sua vez, ousava perguntar sobre a infância dele, sobre os caminhos que o levaram a se tornar o assombração. Cada palavra compartilhada era um tijolo removido do muro que o separava, revelando a humanidade por trás da fachada. Aquele que era temido como assombração revelou-se um homem capaz de ternura, de um cuidado bruto,
mas sincero. Ele ainda era rude em suas maneiras, um reflexo de uma vida de privações e violência, mas havia uma nova camada em sua personalidade. Maria percebeu que ele a protegia, não apenas de perigos externos, mas de sua própria reputação. Seus homens, os poucos jagunços que o seguiam com uma lealdade cega, a tratavam com respeito, um respeito que emanava do próprio Assombração. Ele nunca permitiu que alguém a olhasse de forma inadequada ou que lhe dirigisse uma palavra ofensiva. Essa proteção velada, essa deferência silenciosa, era o seu próprio jeito de demonstrar afeto. Maria, por sua vez, encontrou naqueles braços fortes um porto seguro, um refúgio do mundo cruel. Ela descobriu que a força dele não era apenas para a violência, mas para a proteção. A dureza de suas mãos, que aterrorizava a muitos, era a mesma que a amparara na queda. A mesma que, em raras ocasiões, podia pousar gentilmente em seu ombro ou segurar sua mão por um breve instante. Nesses momentos, Maria não via o monstro, mas o homem que estava aprendendo a amar. Eles dançavam uma valsa silenciosa de sentimentos, ignorando os sussurros do sertão, que ainda se perguntavam como a flor mais pura havia se entregado ao monstro. As histórias sobre o Assombração eram de crueldade e implacabilidade, e a ideia de que um amor pudesse surgir de uma união tão forçada era quase impensável para a maioria. Mas eles sabiam, e só isso importava. O amor tinha encontrado um lar onde menos se esperava, em um rancho isolado, entre duas almas que o destino havia lançado juntas sob as circunstâncias mais improváveis. A paixão entre eles, quando sem manifesto, foi tão selvagem e intensa quanto a própria natureza do sertão. Era um amor que não pedia licença, que não seguia regras. Era um fogo que queimava com a força de um sol de meio-dia, consumindo o medo e a resignação. Nos braços um do outro, Maria encontrava a liberdade que pensava ter perdido, e o Assombração, a paz que ele jamais imaginou possuir. As noites eram longas, preenchidas por confidências sussurradas e carinhos que revelavam a profundidade de seus sentimentos. O rancho, antes um lugar de sombras, começou a se iluminar com a presença de um sentimento que desafiava a própria essência de quem eles eram, e, do onde viviam, eles haviam encontrado um no outro um refúgio, uma compreensão que o mundo lá fora não poderia oferecer. Maria o via não como Assombração, mas como o homem ferido que ansiava por redenção. E ele, pela primeira vez em sua vida, encontrou em Maria a luz que dissipava a escuridão de seu passado, a inocência que ele havia perdido e a pureza que ele jurara proteger. Era um amor proibido, perigoso, mas inegável, destinado a se tornar uma lenda no sertão. Um testemunho da capacidade do coração humano de encontrar a beleza e a paixão nos lugares mais sombrios. A felicidade, mesmo que tênue e ameaçada, havia batido a porta do rancho do Assombração, mas o sertão, com suas próprias leis e sua memória implacável, não esquece tão facilmente. E a felicidade, como uma miragem, era algo que podia desaparecer a qualquer momento sob o sol escaldante da realidade. A felicidade, como uma flor rara que desabrochava no deserto, era preciosa demais para durar. No sertão, onde a vida era uma luta constante contra a seca e a ganância, a paz era um luxo que poucos podiam se dar. E para o Assombração, um homem cuja existência era tecida em sangue e retaliação, a calmaria em seu rancho era uma anomalia, um convite silencioso para a tempestade que se formava no horizonte. Notícia do estranho amor entre Maria e o Assombração se espalhou pelo sertão como um incêndio incontrolável, levada pelos tropeiros, pelos mensageiros e pelos ventos que sussurravam nos ouvidos curiosos. Os inimigos dele, homens poderosos e impiedosos, que cobiçavam suas terras e desejavam sua queda, não podiam aceitar que o homem temido, o demônio do sertão, estivesse de alguma forma encontrando a paz. Para eles, era uma fraqueza, uma brecha em sua armadura, um insulto à memória dos que haviam caído sob sua mão. A vingança, um prato servido frio e paciente no sertão, começou a ser preparada com uma meticulosidade cruel. Não viria como um ataque direto, mas como uma série de golpes sutis e crescentes, destinados a desestabilizar o Assombração, a tirar-lhe o que ele havia encontrado de mais precioso, a esperança e a proximidade de Maria. Primeiro, vieram os boatos maliciosos, sussurros sobre Maria ser uma bruxa que havia enfeitiçado o Assombração, ou de que o amor era uma farsa, um truque para amolecer o coração do algoz e derrubá-lo. As palavras eram como veneno
destinadas a corroer a base do que eles construíam. Maria ouvia as menções indiretas quando ia ao pequeno vilarejo mais próximo para comprar mantimentos, e sentia os olhares de desconfiança e julgamento. Tentava ignorar, mas a dor das calúnias era real. Em seguida, vieram as ameaças veladas, recados entregues por homens de aspecto sombrio que apareciam nas divisas da fazenda, com mensagens cifradas sobre acertos de contas e dívidas antigas que não seriam esquecidas. O gado de assombração começou a desaparecer misteriosamente. Suas cercas eram cortadas à noite, e pequenos incêndios eram iniciados em pontos estratégicos da caatinga que cercava o rancho. Eram avisos, o prelúdio da guerra que se aproximava. Assombração, que havia baixado a guarda por amor, permitido que a ternura amolecesse as arestas de seu espírito, sentiu a velha chama da fúria acender novamente dentro de si. A fera que o sertão conhecia, aquela que ele tentara manter adormecida, começou a despertar. Seus olhos, que haviam encontrado em Maria um reflexo de paz, agora voltavam a assumir o brilho duro do guerreiro, do sobrevivente. Ele se tornou mais vigilante, mais impaciente, sua presença outrora acalmada pelo amor, agora exalando novamente a tensão de um predador à espreita. Maria percebia a mudança nele. As poucas risadas, os raros momentos de leveza que haviam compartilhado, deram lugar a um silêncio pesado. Ele passava as noites insone, andando pela fazenda com sua arma em punho, como um lobo protegendo seu território. Ela via o homem que amava retornar à sua antiga natureza, à sua essência mais selvagem e brutal, uma necessidade imposta pela ameaça iminente. O medo, que parecia ter diminuído com o florescer do amor, voltou com uma intensidade renovada, mas agora era um medo por ele, não dela. A tensão no ar era palpável, como o cheiro de pólvora antes de um confronto. Maria sabia que a paz era uma ilusão frágil e que a felicidade deles era um alvo. Aquele amor, tão puro e improvável, havia se tornado o ponto mais vulnerável da assombração. Seus inimigos haviam percebido isso e estavam prontos para atacar onde mais doía. Escalada da violência era inevitável. Uma noite, um grupo de homens armados tentou invadir o rancho. O assombração reagiu com a ferocidade que o tornara uma lenda. Tiros ecoaram na escuridão, e o grito de dor de um dos invasores rasgou o silêncio da noite. Maria, acuada em um canto, tremia, mas seus olhos estavam fixos nele, no homem que ela amava, lutando por suas vidas. Quando o confronto terminou, e o último invasor fugiu na escuridão, o assombração estava ofegante, com um corte na testa, o sangue escorrendo. Maria correu até ele, as mãos trêmulas, tentando estancar o sangramento. Ele a olhou, e naquele olhar havia uma mistura de fúria e uma profunda, quase desesperada, tristeza. Eles não vão parar, ele disse, a voz rouca, os dentes cerrados. Não vão parar enquanto eu tiver algo a perder. Aquelas palavras perfuraram o coração de Maria. Ela sentiu o frio do medo se espalhar por suas veias. O amor deles, que era para ser um refúgio, havia se tornado um chamariz para a destruição. O sertão, com sua crueldade implacável, não tolerava a felicidade. E a tragédia, que ela havia pensado ter evitado ao se entregar, agora se aproximava, mais sombria e iminente do que nunca. Maria sabia que o destino ainda guardava provações ainda mais terríveis. Aquele amor, tão arduamente conquistado, seria testado nas profundezas do inferno do sertão. A paz que Maria havia encontrado nos braços do assombração foi brutalmente arrancada, substituída pelo clanger do aço e o estalar dos tiros. O sertão, que antes parecia testemunhar em silêncio o florescer daquele amor proibido, agora se erguia em fúria, exigindo um preço por tamanha audácia. Os ataques se tornaram mais audaciosos, a violência escalou, e a vida no rancho virou um inferno de medo e incerteza. Uma fortaleza sitiada onde cada sombra parecia esconder um inimigo. O assombração, com sua ferocidade de sempre, defendia seu lar e, mais importante, Maria com unhas e dentes. Ele era a própria encarnação da lenda que o cercava, um demônio para seus adversários, um guardião implacável. Noites e noites se seguiram em vigília, seus olhos como brasas na escuridão, sua arma sempre à mão. Ele se movia com a letalidade de uma onça, interceptando cada ameaça, revidando cada provocação. Mas cada embate, cada cicatriz física que ele adquiria, deixava marcas mais profundas não apenas em seu corpo,
mas em sua alma. Maria via o homem que amava retornar à sua essência mais selvagem, aquela que a fez tremer de medo na primeira vez que o viu, e o temor de Perdiclou, para a vingança dos inimigos, o corroía por dentro. A tensão era uma corda esticada ao máximo, pronta para se romper a qualquer momento. Os homens que o perseguiam não eram meros jagunços, eram figuras influentes, coronéis, com sede de poder e velhas contas a acertar. Eles não desistiriam. Sabiam que o ponto fraco do Assombração era Maria, e atacariam ali, em uma noite escura, a mais densa que o sertão podia oferecer. O vento uivava, sinistramente, abifondo os sons de passos furtivos que se aproximavam do rancho. Maria estava na cozinha, aquecendo água para um chá, quando o cheiro forte de fumaça invadiu suas narinas. O ataque era diferente dessa vez. Não era apenas um confronto direto, eles haviam ateado fogo ao curral, criando uma distração e forçando o Assombração a se expor. Ele correu para fora, a fúria em seus olhos tão intensa quanto as chamas que lambiam a madeira. Maria o seguiu, o coração martelando no peito, uma premonição terrível, apertando sua garganta. Vários homens saíram da escuridão, sua silhueta se destacando contra o brilho alaranjado do fogo. Era uma emboscada. Tiros ecoaram em Sir Cedars, e Maria viu a Assombração se lançar contra seus atacantes com uma coragem cega. Movido pela necessidade de proteger o que era seu, ele derrubou um, desarmou outro, sua agilidade assombrosa, mesmo em meio à fumaça e ao caos. Mas eram muitos, e um deles, um brutamontes com um facão na mão, se aproximou por trás, aproveitando o momento em que o Assombração estava concentrado em outro agressor. Maria viu o golpe mortal se armar, o brilho frio do aço sob a luz. Tas Chalmers, um grito escapou de sua garganta, mas o som se perdeu no tiroteio. Sem pensar, impulsionada por uma força que só o amor pode dar, Maria agiu. Ela correu, seus pés descalços mal tocando o chão, e se lançou entre o Assombração e o golpe que o mataria. Ela não tinha armas, apenas a coragem de quem ama desesperadamente. Sentiu o frio do aço raspando sua pele, um ardor agudo em seu ombro esquerdo. O facão, que era para ter atravessado o coração do Assombração, atingiu-a de raspão. O homem do facão, pego de surpresa pela intervenção inesperada, hesitou por um segundo. Aquele segundo foi o bastante. O Assombração, percebendo o que havia acontecido, soltou um rugido de fúria que fez o sertão tremer. A fúria em seus olhos era algo que Maria nunca havia visto, um ódio puro e avassalador. Ele se virou para o atacante com uma velocidade brutal, desferindo um golpe certeiro que o derrubou sem vida. A adrenalina mantinha Maria em pé, mas a dor no ombro era crescente. O Assombração virou-se para ela, o rosto distorcido pela preocupação. E seus olhos vasculharam o ombro dela, o sangue que começava a manchar o tecido de seu vestido. Maria, ele rosnou, sua voz cheia de uma dor que Maria não havia percebido antes. Os demais atacantes, vendo a fúria do Assombração se voltada para o corpo do companheiro caído e para a mulher ferida, recuaram. A brutalidade do momento e a intensidade da cena, a intervenção de Maria, tudo isso os assustou. Eles fugiram para a escuridão, deixando o rancho novamente no silêncio, apenas com o crepitar das chamas do curral em chamas e o som da respiração ofegante do Assombração. Ele a segurou, com as mãos trêmulas, examinando o ferimento. Não era profundo, mas sangrava. Ele a carregou para dentro do rancho, com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta. Enquanto ele limpava e enfaixava o corte, Maria observava seu rosto. Seus olhos estavam vermelhos de fúria e de uma tristeza insondável. La havia visto quase morrer. Ela havia se jogado na frente de uma lâmina por ele. Naquele instante, Maria soube que o amor que sentia por ele não era apenas paixão, nem compaixão, mas uma força capaz de desafiar a morte, de mover montanhas. O preço da felicidade era alto demais. Ela percebia as ameaças, os ataques, a constante tensão, mas, paradoxalmente, a dor daquele corte confirmava a profundidade de seu sentimento. Ela estava disposta a pagar. O Assombração, por sua vez, estava em um tormento silencioso. Ele a amava com uma intensidade que nunca havia conhecido, um sentimento que o tornara vulnerável, humano. Ver Maria sangrando por ele e arriscando a vida por sua causa foi um golpe mais devastador do que qualquer facada. Ele havia passado a vida inteira protegendo-se, construindo uma muralha de impiedade, e agora, essa mulher frágil havia derrubado essa muralha com a pureza de seu amor. E essa vulnerabilidade
Ele percebeu, com calafrio, seria a ruína deles. O sertão não permitia a felicidade para um homem como ele, e o pensamento de Maria se tornar uma vítima permanente de sua guerra particular era insuportável. Noite terminou com um rancho em chamas, um curral destruído e a alma do assombração. Maria dormiu um sono inquieto, com a mão dele firmemente apertada à sua. Mas o que ela não sabia era que, naquela mesma noite, o assombração tomava a decisão mais difícil de sua vida. Uma decisão que ele acreditava ser a única forma de protegê-la, de salvar o que restava daquele amor. Ele a afastaria, mesmo que isso o partisse ao meio. O preço da felicidade era a separação, e ele estava disposto a pagá-lo, mesmo que doesse mais do que qualquer ferida. A lenda de assombração. E Maria Bonita estava prestes a tomar um rumo inesperado, banhado em sacrifício e desespero. O amanhecer chegou, não como um alívio, mas como um tormento gélido no rancho do assombração. O cheiro acre da fumaça do curral queimado ainda pairava no ar, um lembrete cruel da noite de violência. Maria, com o ombro enfaixado e a pele pálida, observava o assombração de longe. Ele estava ali, em frente à porta, os olhos fixos no horizonte, mas sem realmente vê-lo. Seu corpo estava ferido, um corte profundo na testa, hematomas por todo o rosto e braços menos mas seu espírito parecia ainda mais dilacerado. A fúria da noite anterior havia dado lugar a uma quietude assustadora, uma profunda introspecção. Ver Maria ferida por ele, por sua guerra interminável, havia sido o golpe mais devastador. O fio da navalha que rasgara a pele dela havia cortado algo muito mais profundo em seu ser. Ele havia passado a vida inteira construindo um império de medo, uma muralha impenetrável contra a dor e a vulnerabilidade. Maria, com sua doçura e sua coragem, havia derrubado essa muralha, expondo o homem por trás do monstro. E essa vulnerabilidade, ele percebeu com um calafrio que gelava a alma. Seria a ruína dela. Ele havia lutado contra a seca, contra os coronéis, contra a miséria. Havia enfrentado a morte inúmeras vezes, sem medo. Mas a ideia de Maria, a flor mais pura que havia brotado em sua vida árida, se tornando uma vítima permanente de sua guerra particular, era insuportável. Seus inimigos haviam encontrado seu ponto fraco e não desistiriam até que ele fosse destruído. Ou, o que era pior, que ela fosse destruída por estar ao seu lado. A mente do assombração trabalhava em um turbilhão de pensamentos sombrios. Lembranças de sua infância, da perda de seus pais, de sua própria dor, se misturavam com a imagem do sangue de Maria em suas mãos. Ele havia jurado vingança, construído sua vida sobre a premissa de nunca mais ser um alvo. Mas agora, Maria era o alvo, e o amor que sentia por ela era, ironicamente, sua maior fraqueza. Ele sabia o que precisava fazer. A decisão, embora dilacerante, era a única lógica para um homem que vivia pelas leis cruéis do sertão. Ele precisava libertá-la, precisava afastá-la de si mesmo, do perigo constante, da vida de sombras que ele estava condenado a viver. Seria o maior sacrifício de sua vida, maior do que qualquer privação que já havia enfrentado, porque significava rasgar a si mesmo em pedaços. Abrir mão da única luz que havia encontrado. Maria o observava de dentro da cozinha, o coração apertado. A quietude dele era mais assustadora que qualquer raiva. Ela se aproximou hesitante, tocando seu braço. "Você está bem?" Ela sussurrou, a voz carregada de preocupação. Ele se virou, e seus olhos, embora ainda carregados de dor, estavam claros e resolutos. A decisão havia sido tomada. "Maria", ele começou, a voz grave e áspera, cortando o ar como um estalo de chicote. Ela recuou um passo, pressentindo o que viria. "Você vai embora." As palavras caíram sobre Maria como pedras. Seu mundo desabou em segundos. "O quê?" "Não, eu não vou", ela protestou, sua voz embargada, os olhos se enchendo de lágrimas. "E não vou te deixar. Eu amo você." Ele se aproximou dela. Suas mãos grandes e calejadas seguraram o rosto dela, e Maria viu a profundidade de seu sofrimento. "Eu sei", ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. "E é por isso, eu não posso te perder. Não posso ver você sangrando por mim de novo. Não posso ver você com medo por minha causa. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de te perder", ela implorou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Eu escolhi ficar. Eu te escolhi. Essa escolha não é mais sua, Maria, nem minha", ele disse, a dor em sua voz quase insuportável. "O sertão não permite a paz para um homem como eu.
E o amor te tornou um alvo. Eu não vou te ver morrer por causa da minha vida, das minhas escolhas, das minhas vinganças. Ele a apertou em um abraço forte, desesperado, como se quisesse absorver cada pedaço dela, gravar seu cheiro, seu toque em sua memória para a eternidade. Maria sentiu as lágrimas quentes dele em seus cabelos. Ele, o temido assombração, chorava por ela, pela separação que ele mesmo impunha. Você vai voltar para sua família, ele continuou, a voz embargada. Eles vão te receber, vão te proteger. Lá você estará segura. Você vai esquecer essa vida, vai esquecer de mim. Nunca, ela gritou, debatendo-se em seus braços, mas ele a segurava com uma força que ela não podia superar. Eu nunca vou te esquecer. E você? O que vai acontecer com você? Ele a afastou, segurando-a pelos ombros, seus olhos fixos nos dela, a decisão inabalável. Eu continuo o meu caminho. O sertão tem suas contas a acertar comigo, e eu com ele. Mas você terá uma chance de viver, uma vida de verdade. O adeus foi silencioso, carregado de lágrimas e promessas não ditas. Ele preparou uma mula, com mantimentos, e a colocou sobre ela. Não havia sequer um de seus homens por perto. Ele queria que fosse um momento entre os dois, apenas. Maria, com a alma em pedaços, obedeceu, sabendo, no fundo de seu ser, que a única forma de Suvalou, de dar a ele uma chance de continuar sua luta, era se afastando. Era o sacrifício dela, a entrega de sua própria felicidade para preservar a vida dele. Enquanto se afastava, montada na mula, ela olhou para trás. O assombração estava lá, parado em frente ao rancho, uma figura solitária contra o sol nascente. Ele não acenou, não fez nenhum gesto, apenas a observava partir. Seus ombros pesados, a cabeça baixa. O homem que era conhecido por tirar vidas, agora abria mão de sua única fonte de vida, de sua única razão para continuar. A poeira levantada pela mula obscureceu a visão, e logo e a figura imponente do assombração desapareceram da vista de Maria. Ela sentiu um vazio imenso no peito, uma dor tão aguda que mal conseguia respirar. O sol, que iluminava o sertão, agora parecia zombar de sua tristeza. O amor que haviam encontrado, a felicidade que haviam ousado sonhar, fora sacrificado no altar da sobrevivência. O assombração havia feito sua escolha dilacerante, e Maria, mesmo com um coração em frangalhos, sabia que ele o fizera por amor. Mas o preço era alto demais, e a estrada à sua frente parecia infinita, carregada de uma saudade que já a corroía. O sertão, impiedoso como sempre, havia cobrado sua dívida. Tif, a poeira levantada pela mula de Maria, um rastro fugaz no horizonte, não era apenas o pó do sertão, mas a matéria da qual se fazem as despedidas mais amargas. Ela cavalgou por dias, o corpo dolorido, a alma em carne viva. Cada passo do animal era uma tortura, afastando-a cada vez mais do homem que amava e do rancho que de repente se tornara seu único lar. Quando finalmente avistou as modestas construções da fazenda de sua família, um misto de alívio e desespero a invadiu. Estava de volta, mas nada era igual. Sua chegada foi um choque. Seus pais, Zé Vaqueiro e Dona Rosa, correram para ela, os rostos marcados pela apreensão dos dias de espera. Abraçaram-na com a força da gratidão e do alívio. Mas Maria sentia o peso do sacrifício, o preço daquela salvação. Seus olhos carregavam a tristeza de um amor perdido, seu coração, a dor de uma separação forçada. Ela via o sertão com outros olhos, percebendo a ironia cruel de sua liberdade recém-conquistada. Estava segura, sim, mas a que custo? A vida em sua antiga casa parecia estranha, vazia. As risadas de seus irmãos menores, o cheiro do bolo de fubá de sua mãe, a familiaridade de cada canto. Tudo isso era um consolo, mas também um lembrete constante do que ela havia deixado para trás. As conversas eram cuidadosas, os pais hesitando em perguntar sobre a assombração. Maria, por sua vez, evitava o assunto, incapaz de verbalizar a complexidade de seus sentimentos. Como explicar que o homem temido por todos havia se tornado seu refúgio, seu amor? Como descrever a ternura por trás da brutalidade, a alma ferida por trás do monstro? Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, o assombração permanecia em seu rancho isolado, enfrentando seus inimigos com uma fúria renovada. A decisão de afastar Maria havia dilacerado, mas também havia fortalecido de uma forma paradoxal. Ele não lutava mais apenas por si, por sua terra,
ou por sua vingança. Ele lutava pela memória de um amor que ele havia sacrificado, pela vida do Maria, pela chance dela ter um futuro longe do caos que o cercava. Cada golpe que desferia, cada bala que disparava, era um lembrete dela, da mulher que o havia transformado, que o havia ensinado a amar, e com isso, a sentir a dor mais profunda. As notícias sobre ele eram escassas e contraditórias, filtradas pelos poucos viajantes que se arriscavam a cruzar o território do Assombração. Uns diziam que ele estava mais violento do que nunca, um furacão de destruição. Outros, que ele havia envelhecido, seu olhar carregado de uma melancolia que não era de seu feitio. Maria se agarrava a cada fragmento de informação, tentando montar o quebra-cabeça de sua existência. Cada boato era uma pontada em sua alma, um lembrete da distância que o separava, da incerteza sobre o futuro dele. O Assombração havia se tornado um velho guerreiro antes do tempo. As cicatrizes em seu corpo se somavam às de sua alma. Ele havia perdido a alegria, a rara leveza que Maria trouxera para sua vida. Seus dias eram dedicados à vigília, à retaliação, à manutenção de sua fortaleza. Ele não mais buscava expandir seu poder, apenas proteger o que restava. Sua existência era um sacrifício silencioso, uma penitência autoimposta em nome do amor. Maria, em sua casa, tentava retomar sua vida. Ajudava a mãe nas tarefas, cuidava dos irmãos, mas seu olhar estava sempre distante, perdido nas linhas do horizonte, como se pudesse, de alguma forma, enxergar o rancho dele. Ela rezava por ele todas as noites, pedindo aos céus que o protegessem, que a violência que o cercava não o levasse. A saudade era uma presença constante, um fardo pesado que ela carregava com uma dignidade silenciosa. Houve dias em que Maria pensou em voltar, em desafiar a ordem dele, em se lançar novamente no perigo para estar ao seu lado. Mas sangue em seu ombro, a memória da dor em seus olhos quando ele a libertou, a impedia. Ela sabia que ele a havia afastado por amor, para lhe dar uma chance de uma vida que ele acreditava não poder oferecer. E embora isso a destruísse por dentro, ela respeitava sua escolha. Por mais que doesse, ele se tornou uma lenda ainda maior, o homem que havia encontrado o amor e o havia perdido para proteger quem amava. No sertão, onde a crueldade era lei, essa história, ainda que distorcida e sussurrada, começou a ganhar contornos de uma tragédia épica. O Assombração era um espectro da solidão, um herói trágico que abdicara de sua própria felicidade para salvar a mulher que, por um acaso do destino, havia sido entregue a ele. A vida de Maria se tornou um testemunho desse sacrifício. Ela sorria menos, seus olhos carregavam uma melancolia profunda, mas ela não era amarga. Ela compreendia que o amor deles, embora não pudesse ser vivido da forma que sonharam, era real e havia transformado a ambos. O rancho de sua família, antes um porto de segurança, agora parecia uma prisão dourada, um refúgio da fúria do sertão, mas também um exílio do seu coração. Ela era livre, sim, mas uma parte dela permanecia acorrentada ao homem que, por amor, a havia libertado. O sertão continuava a sua dança de sol e seca, de vida e morte. E a lenda de Assombração em Maria Bonita se enraizava cada vez mais. Um lamento silencioso sobre um amor que o mundo não estava pronto para ver. Floresta. Os anos se esvaíram no sertão como a água de um rio seco, levando consigo as estações, os rostos e as dores, mas solidificando as lendas. O sol continuava sua dança implacável no céu de anil, alternando-se com as poucas e violentas chuvas, que mal lavavam a poeira e as memórias. A vida seguia seu curso, com sua crueldade e sua beleza particular. Mas o sertão, em sua memória coletiva, nunca mais foi o mesmo depois deles. A história de Assombração em Maria Bonita não era, mas apenas uma tragédia pessoal. Havia se transformado em um mito, contada e recontada em todas as vilas e fazendas, sussurrada em volta das fogueiras, cantada em versos de cordel por repentistas viajantes. Gravada na alma daquela terra sofrida, Maria, com o passar dos anos, envelheceu na casa de seus pais. Seus cachos escuros, antes densos e brilhantes, agora ostentavam fios prateados, tecendo uma coroa de sabedoria e resignação. Os olhos que um dia refletiram a pureura e o medo, agora carregavam uma melancolia profunda, mas também uma serenidade que só os que muito viveram e muito perderam conseguem alcançar. Ela se tornou uma mulher respeitada na comunidade, conhecida por sua calma
e por uma força interior que muitos admiravam sem compreender a fonte. As pessoas a olhavam com uma mistura de reverência e curiosidade, sabendo que ela carregava uma história que não podia ser contada por completo. Ela nunca se casou. Não houve outro homem que pudesse preencher o vazio deixado pela ausência do Assombração. Ela havia vivido a intensidade de um amor que transcendia o comum, e qualquer coisa menos que isso seria uma farsa. Seus dias eram dedicados à família, aos cuidados da casa, à terra, mas em noites de lua cheia, quando o silêncio do sertão era mais profundo e as estrelas pareciam mais próximas, Maria caminhava pelos arredores da fazenda, seus passos leves, na poeira, os olhos fixos no horizonte distante. Alguns diziam que sua alma vagava, procurando um rastro, um sinal do seu grande amor, e nesses momentos, ela se sentia mais perto dele, como se o vento carregasse o seu cheiro, a sua presença, e o Assombração, a lenda sobre ele, cresceu de forma assustadora. Ele não morreu em batalha, como muitos esperavam. Odes, com sua ironia peculiar, não lhe concedeu a morte gloriosa que talvez ele, em seu subconsciente de guerreiro, desejasse. Ele envelheceu. A violência de seus dias diminuiu, não por covardia, mas por exaustão e pela ausência de um propósito, que não fosse a proteção dela. Seus inimigos ao longo do tempo também envelheceram, ou morreram, levados pela doença ou por outras batalhas. O sertão, em sua incessante renovação, acabou por esquecá-los. Dizem que o Assombração ainda vive, um velho guerreiro recluso em seu rancho, com as cicatrizes do corpo e da alma. Seus cabelos se tornaram brancos como a espuma do mar, e seus ombros, antes largos e imponentes, agora curvados pelo peso dos anos e das memórias. Ele não mais aterrorizava. Ele era temido, sim, mas com um respeito tingido de uma estranha melancolia. As poucas pessoas que se arriscavam a passar perto de suas terras contavam histórias de um homem solitário que passava as horas olhando para o leste, na direção de onde Maria havia partido. Ele guardava, em seu coração endurecido, a memória do amor que o transformou, o único lampejo de luz em uma vida de sombras, a lenda deles. Então, tornou-se um testamento da força do amor em um cenário de brutalidade. Maria Bonita, a oferenda que se tornou a amada, e Assombração, o demônio que encontrou a redenção na ternura. Sua história era um eco, um sussurro constante sobre o amor proibido que desafiou as convenções, a paixão que floresceu onde menos se esperava e o sacrifício que eternizou seus sentimentos. O sertão, com sua crueldade e sua beleza, jamais esqueceria que, por um breve e intenso período, a humanidade e a compaixão haviam triunfado sobre a ferocidade, o medo e a vingança. O destino de Maria e do Assombração não foi o de um final feliz, com a união dos amantes em um idílio. Foi um final à moda do sertão, marcado pela perda, pela saudade, mas também pela dignidade e pela eternidade de um amor que transcendeu a vida e se imortalizou na memória de um povo. Suas almas, ainda que separadas pela distância e pelo tempo, permaneciam unidas pelo fio invisível de um sentimento que o sertão, em sua sabedoria milenar, reconheceu como verdadeiro. E assim, a história do homem temido e da mulher entregue a ele se tornou mais do que uma lenda. Tornou-se um lamento, uma canção de amor e perda, que ecoa nas noites estreladas do Nordeste brasileiro, lembrando a todos que mesmo na mais profunda escuridão, a luz do amor pode brilhar, forte e inesquecível.